Meu bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Dr. André Tsai, que é o presidente do Congresso, ao Dr. Jorge Hiroshi, e pela minha formação também no CEIMEC, onde sou membro com vários colegas, que a gente trabalhamos juntos lá. Apesar da minha formação, foi uma série de eventos que me aconteceram favoravelmente. E em 2006, eu conheci o Dr. David Elimi, que é um francês. Ele trabalha com a neurofisiologia e ele desenvolveu, de uma certa forma, pegando todo um aprendizado do Dr. Nogier, e como ele faz parte do hospital da Pitié-Salpêtrière, ele teve a oportunidade de montar uma nova cartografia em cima da cartografia francesa, em cima da cartografia chinesa. Depois, ao final da apresentação, eu vou mostrar essa cartografia. Eu já deixei em aberto, se alguém tiver interesse em copiar a cartografia, que eu considero que tem dados muito relevantes de uma nova abordagem de fazer alguma coisa para o paciente oncológico, também para o paciente clínico. É claro que dentro da minha especialidade eu faço mais para pacientes oncológicos, mas são abordagens muito importantes. A técnica realmente tem um resultado de uns 60% superior à semente ou ao percevejo, porque é um dispositivo de titânio, ele também tem de ouro, banhado a ouro, e ele, do momento que ele é colocado dentro da sequência dos pontos auriculares, ele tem assim uma certa qualidade de efeito que não precisa estar se manipulando. E ao ponto de não manipular, ele traz um efeito mais consistente, e ao ponto que o organismo consegue equilibrar essa função do ponto que a gente está utilizando, o próprio organismo rejeita o dispositivo. Depois eu vou fazer a abordagem e mostro para vocês. Bom, dentro da oncologia, como tudo é feito por estatística, eu vou mostrar alguns dados de estatística, porque na oncologia a gente trabalha muito com isso. São alguns dados que eu tenho dentro da nossa sequência como Brasil. Eu tenho como orientador ele, a doutora Brulé, mas eu vou passar alguns dados dentro dessa sequência que é da estatística. Depois eu entro na cartografia, que fica uma coisa mais interessante para a gente poder lidar com ela. Bom, a gente sabe que dentro das fases do câncer, a gente tem o objetivo de curar, o que nem sempre é possível, mas é uma das formas que a gente tem como objetivo. A prioridade é salvar a vida do paciente, melhorando sua qualidade de vida. O projeto terapêutico é desenvolver uma vida dentro do tempo, que ele possa ter uma melhor sobrevida, e as enfermidades dependem da trauma, daquilo que está ocorrendo na vida do paciente com a patologia. Bom, a gente sabe que o melanoma, através dos raios ultravioletas, tem uma porcentagem muito grande e é maior em homens do que em mulher. Ainda o tumor de pulmão, através do cigarro, no homem a prevalência é um pouco maior. E, atualmente, os tumores de estômago também têm uma prevalência muito maior em homens e mulheres agora por causa de uma série de restrições alimentares também. Bom, dentro dos casos de câncer, os resultados significativos em 2.800 pacientes, a porcentagem foi de 50% de dores nociceptivas, que pacientes que foram submetidos a algum tratamento e tinham dor, de uma certa forma, por algum sofrimento. 30% dessas dores são neuropatias e 20% são dores mistas. Um resultado de 77% da melhora de 1 a 4 sessões de tratamento. Bom, indicadores da saúde no domínio da cancerologia. A mortalidade de 150 mil mortes ano é a primeira causa de morte no homem, de 1 para 3, e a segunda na mulher, porque a incidência tem aumentado muito, e a primeira causa de morte prematura em 35% nos homens e 42% nas mulheres.
Esses são dados estatísticos, né? As causas de morte, mais frequentes órgãos é o pulmão, o câncer coloretal, o câncer de mama e o câncer de próstata, se a gente for fazer assim como dentro de uma sequência institucional, né, maior. Aqui o número de mortes por câncer aumentou em torno de 20% na população, isso devido ao envelhecimento e aos métodos de diagnóstico. É claro que hoje a gente tem uma abordagem maior, que são coisas que não eram preocupantes anteriormente, principalmente para a gente aqui no Brasil, que é o tal do problema do fogão a lenha, que a gente não considera como um fator de risco altíssimo. Os pacientes também que, né, de uma certa forma, foram que trabalhavam, né, dentro de postos de gasolina, ex-pintores, esse pessoal que trabalha também nessa parte de atividade de construção, né, os pintores, então aumentou muito esse risco e veio muito para a parte de pulmão, né, porque é um órgão que está inalando, né, constantemente, tanto que essa patologia também ligado a mulheres com tumor de estômago, homem, também tem uma quantidade muito grande, que uma grande proporção delas trabalham com tecidos, e tecidos são fatores que têm muita química, e essa química é inalatória, e acabou indo para tumores de pulmão, não só pelo tabagismo, mas também deglute a substância química que vai fazendo uma transformação, né, gerando patologias também dentro do sistema digestivo. O número de casos, né, de novos diagnósticos chega em torno de 278 mil casos por ano, e o homem, né, tem uma prevalência de 161 e as mulheres de 111 mil. A taxa de incidência para cada 100 mil habitantes sai em torno de 349 para homens e 336 para mulheres. Aqui, 60% de novos casos estão entre 45 e 74 anos, porque teve toda uma condição atualmente de maiores exposições, não deixando de relembrar também que atualmente o pessoal do meio rural, né, por causa dessa grande quantidade de produtos químicos, sem ter os cuidados adequados, né, no sentido das pulverizações e daquelas coisas que fazem com o uso de fertilizantes, não tomam precaução, em um determinado momento também eles entram dentro de um grupo de risco muito grande. Então a ação, né, do fator da cancerologia, ela sempre inicia por um processo displásico. A proliferação de algumas, né, patologias oncológicas vem pelo fator invasivo, a progressão é a difusão metastática, que pode ser pelo sangue, pela linfa, e o câncer é uma enfermidade que atualmente, pelo código genético, né, como já atualmente o Eduardo comentou, essa parte de pesquisa dentro daquilo que está a parte genética, como hoje já se tem uma codificação maior, já se consegue fracionar vários tumores dentro da parte de investigação, qual é a fração do DNA que tem, de uma certa forma, uma prevalência maior em pacientes. Essa última estada minha lá nesse instituto, lá em Villejuif, em Paris, eles estão fazendo um trabalho muito grande, inclusive tem uma brasileira que está no departamento de dermatologia, que é a Cavalcante, a Andrea, e eles estão fazendo em melanoma maligno, né? Então já tem uma estatística muito grande, independentemente das formas como apresentam, mas já está se detectando muito a prevalência dele também com a parte genética também. Bom, observando os dados, né, que dentro dessa parte da dinâmica de estatística, o objetivo sempre do tratamento é o equilíbrio para uma melhora de sobrevida, a prioridade é a duração e a qualidade de vida, o projeto terapêutico é desenvolver uma melhor qualidade de vida ao paciente, e a enfermidade, né, de uma certa forma, é fazer com que ela seja o menos invalidante possível aos pacientes. Bom, tem, de uma certa forma, para a formação, né, de uma dinâmica daquilo que é a neurociência, né, tem o Guyton, que tem assim, os trabalhos muito bonitos dentro daquilo que a gente pode pegar como anatomia, a embriologia do Lagman também,
Aqui é um relato, né, do que como veio toda essa evolução daquilo que veio com Nogier, né, como ele veio desenvolvendo essa técnica depois dele ter vivido um período na França. Ele foi um dos franceses que foi para lá como embaixador da França, se interessou pela dinâmica, né, da medicina oriental, fez a sua formação lá, depois, né, ele habita em Lyon, e ele fez toda uma escola, né, voltando para a França, e hoje né, dentro da nossa parte da auriculoacupuntura, ele tem um renome muito grande, né, devido aos trabalhos que ele fez. Então aqui está toda a evolução, né, e tem esse Dr. Davi Elimi, que é o que fez essa técnica. Foi comentado na aula de ontem, né, um simples relato sobre ele, neurociência, mas ele, de uma certa forma, que montou uma nova cartografia, dando, né, uma condição muito melhor de abordagem para o tratamento. Aqui também são os pontos daquilo que foi dito ontem na aula, né, dos nervos, né, que ontem se falou muito do nervo vago, né, dessa sequência que passa assim de uma grande proporção dos efeitos que ele causa de uma certa forma dentro da orelha. E realmente, assim, quando a gente faz os estudos, está com uma pessoa que, né, como o Dr. Davi Elimi, que tem todos os estudos dentro da anatomia, neuroanatomia, da neurofisiologia, então tem vários plexos que estão ligados à orelha, né? Aqui estão todos os parâmetros, aqui a parte sensitiva, a vascularização, processo venoso, linfático, e assim, a gente não dá uma relevância muito grande, né, no sentido para a orelha. E o que significa essa orelha na abordagem, né, daquilo que o Dr. Davi, assim, de uma certa forma, fez com que a orelha fosse um parâmetro para tratamento dentro da oncologia, porque ele já está lá no Instituto desde 92, que assim, todos os processos orgânicos, eles estão 70% passam pelo sistema auricular e passam a informação para o sistema nervoso central. E a gente não tem noção que a orelha é a cartografia externa do cérebro. Então, 30% vai pela medula, atinge o sistema nervoso central, e 70% passa pela orelha. De uma certa forma, quando, né, a gente vai fazer as avaliações do exame da orelha propriamente dito, a gente consegue ver que se a patologia é do lado direito ou esquerdo, ela está mais prevalente naquela orelha. Se é uma patologia sistêmica, a gente acha ela dos dois lados, né? Então isso é uma coisa muito bonita, que assim a gente não releva muito isto, né? E quando a gente começa a fazer esses estudos e está perto de pessoas que fazem a parte da ciência, a gente consegue ver que tem formas de tratar patologias orgânicas, fazendo, né, algumas inibições para tirar alguns processos que realmente causam muita dor. Bom, aqui a cartografia, é assim, vocês me desculpem porque eu quis trazer o original que ele me permitiu, né, perante toda a dinâmica da minha convivência com ele. Eu tive 3 vezes e por um período assim considerável. Ele me deu toda a condição de poder trazer o material, me orientou como fazer as aulas, como eu devo continuar pesquisando. E tem coisas assim muito bonitas, que tem nomes que praticamente assim, da medicina chinesa para a medicina, né, do Nogier e para a medicina do Dr. Davi Elimi. Bom, quando a gente pega o pontinho como cosmonauta, a gente usa o Shemen, né? A gente fala do Shemen lá. Só que quando a gente vai ver, ele está praticamente no D12. Esse D12, que é a transição, de uma certa forma, da dorsal 12 lombar 1, ele é um ponto que é simpático. E a gente usa ele muito como um ponto de referência para ansiedade, para tensão, para reequilíbrio. Mas ele é um ponto extremamente importante, que tem o seu valor e deve ser usado frequentemente, porque ele potencializa os pontos que a gente necessita
quando a gente vai fazer uma abordagem de equilíbrio no paciente. Porque, independentemente se o paciente toma ou não toma muita medicação, e paciente oncológico passa por fatores, primeiro, cirúrgicos, depois passa pelos processos quimioterápicos, passa por radioterapia, e tem uma certa dificuldade em algumas áreas, né, do sistema digestivo. Então, não é um ponto para ser tratado só por ansiedade, né? Ele deve estar dentro de um contexto do tratamento da orelha. Quando a gente vem, né, de uma certa forma, ele usa uma expressão de ômega como termo, né, de letra grega, que, então ele usa ômega prima, que é logo embaixo dele, e depois vocês vão ver em outra das fotografias, dos slides, o que acontece com esse ponto? Ele é o ponto que é o plexo celíaco. Então a gente não tem noção que esse plexo celíaco, como inervação, é ele que traz todo o processo de informação de como será o movimento da nossa digestão. Então, quando o paciente tem algum tipo de dificuldade ou tem alguma cirurgia que foi feita a nível abdominal, é um ponto que deve ser usado também. Né? Como a gente tem vários pontos assim, o que a gente vai vendo de diferente na cartografia? Se a gente for pegar toda essa área, quando a gente aborda ela, a gente vê com grande dificuldade colocar alguma semente ou dispositivo nessa área. Mas não se deve colocar nada nessa área. Porque se a gente for ver anatomicamente, essa parte é o que está para dentro do abdômen. E se a gente for ver a coluna vertebral, a gente está vendo a coluna vertebral do corpo da vértebra para dentro do nosso corpo. Então, se eu colocar algum dispositivo aqui, não vai acontecer nada, porque eu estou colocando o dispositivo em cima do corpo vertebral. Então, o que eu tenho que fazer? Essa abordagem interna é a parte parasimpática correspondente. Quando eu entro nessa abordagem, a palavra mielomer, né, sensitivo, é a parte sensitiva que para nós representa a musculatura. Então, se a gente colocar algum dispositivo na parte óssea aqui, quando a gente vai perguntar para o paciente, pouca resposta tem. Porque a abordagem é por detrás da orelha, não é pela frente. Porque, né, se a gente for pensar em vértebra, o corpo, né, no sentido de apófise espinosa, apófise transversa, as raízes nervosas estão na parte posterior, elas não estão para frente do abdômen. Né? E quando a gente fala da parte parasimpática, aí sim. Aí ela está aqui na parte anterior. Então a gente tem muitas vezes abordagem, né, que a gente faz aqui, não tem resultado. Quando a gente vem aqui, a gente sempre vai fazendo, né, de uma certa forma, o mielomer, que eles falam que é as conexões, é onde a gente consegue tirar uma grande quantidade de dor do paciente quando a gente coloca nesses locais. E, aparentemente, a gente quase não usa as bordas da orelha, né, que é uma forma da gente não usar. Uma coisa também muito importante das abordagens dele, quando a gente começa a ver aqui, a gente começa a olhar assim, a gente fala, gente, para que serve o trago? Então, tem várias especificações, né? Ele é usado assim para várias coisas dentro da auriculoacupuntura, mas o que ele conseguiu realmente detectar, que esse corpo caloso nada mais é a transição que você pode jogar de uma orelha para outra. Ele é o corpo caloso. Então, várias tentativas de se fazer alguma coisa nessas áreas não tem sucesso, porque ele nada mais é o corpo caloso dentro do sistema nervoso. Então, uma das coisas que, dentro do que ele foi fazendo, quando se usa alguns pontos associados, teve um bom resultado em pacientes pré-operatórios, por causa do processo cicatricial. Então, ativa o processo por causa dessa comunicação hemisfério cerebral. Então, esse é um ponto muito importante por causa dessa sensação que tem essa transmissão de um lado para outro. O
que acontece quando a gente vai fazer alguma coisa com relação a essa área que praticamente está ligado à hipófises. E a gente tem um grau de dificuldade em tratar a dor, que a gente coloca no cosmonauta, coloca no plexo celíaco, e a gente fala assim, bom, mas o que eu posso fazer a mais para poder ajudar o paciente a melhorar o comportamento da dor? Quando a gente pega a suprarrenal, a gente tem um ACTH, que é um anti-inflamatório hormonal. E aí fica, de uma certa forma, difícil de colocar ele aqui. Já com a SP, não. A gente locomove um pouco o lóbulo da orelha e tem condições de enfiar o dispositivo aqui. Então, para tratar-se dor, eu tenho que pensar que cada vez que eu for colocar em algum paciente, para fazer alguma coisa, para melhorar o comportamento, como anti-inflamatório, potencializando a dor, eu tenho que usar o ACTH. Agora, qual é o ponto mais importante para se tratar a dor dentro da cartografia dele? É o tálamo. Porque todas as informações da dor do nosso sistema periférico para entrar no sistema nervoso é o tálamo. E a gente fala assim, bom, quando a gente vê nas fotografias, o tálamo está aqui. Mas ele não está para o lado de fora. O tálamo está na parte interna do antitrago. Então a gente tem que puxar o lóbulo da orelha e a gente vai ver que tem um Vzinho. Na base do V, quer dizer, seria uma pirâmide invertida, ali é o centro da dor. Então, são pontos de referências que a gente usa, né, para de um determinado momento, procurando alguma coisa que a gente possa favorecer para a dor, e a gente procura, né, não, eu vou tratar estômago, eu vou colocar o ponto do estômago. O paciente fez uma gastrectomia lá, coloca o ponto do estômago, vai melhorar alguma coisa, mas eu tenho que ir no plexo celíaco. Né? Se eu tenho alguma patologia da mama, e eu sei que a mama é uma coisa que está na periferia, então eu faço a correspondência do C6, C7, né? do C6 não, do D6, D7, D5, D3, eu faço a correspondência aqui. E se eu tenho alguma coisa que eu quero potencializar, eu tenho que ir no centro da dor, tenho que ir no ACTH, tenho que ir no cosmonauta, para poder melhorar os fatores que realmente possam dar ao paciente um conforto lá. Eu vou passar as outras? Então está aqui o que eu estava comentando, né? A gente tem a hipófises aqui, um pouquinho para cima está o ACTH. Então, independentemente que é claro que para conseguir essas agulhas semipermanentes, são francesas, existe o laboratório que chama Sedatelec, teve aqui no Brasil, eles vieram de uma certa forma para tentar colocar isso no mercado brasileiro, por infelicidade teve um estúpido, que eu não sei dizer quem foi tentar copiar e tentar fabricar isso aqui, a empresa não vende o material para o Brasil. Se tiver que conseguir, ou consegue lá na França, que em qualquer loja que vende produtos, né, de acupuntura se encontra, vende facilmente, ou, de uma certa forma, alguém que mora na Europa pode conseguir, ou nos Estados Unidos pela LHASA, é LHASA. Lá consegue, quem mora, compra facilmente, sem dificuldade. Mas é um ponto que é muito relevante no sentido do tratamento da dor, por causa do processo inflamatório. Aqui estava o que eu estava comentando, né? Toda a parte da cadeia parasimpática, a cadeia simpática, que vem aqui, paralelo, então ela está bem aqui, né? Diferentemente de tentar agulhar aqui em cima, né? Que ele colocou, né? Essa parte do cosmonauta, como eu estou dizendo, que é o simpático do D12. Quando a gente tem muita patologia, como o Dr. Eduardo comentou, da parte de tratar a parte cervical para a mama, é um ponto bem aqui. Porque aí faz um processo inibitório do sistema cervical por causa da ramificação anterior do plexo para frente. Então a gente coloca o pontinho bem aqui. E aí faz, de uma certa forma, a correspondência do local onde que tem, né, a patologia, que nesse caso seria de mama, se a parte ginecológica que está aqui, de todo jeito vai fazer o ponto do ACTH, vai fazer o tálamo, né? Aqui está o pontinho do tálamo, né? Aqui está retificado,
né, o antitrago, e o tálamo está lá. Ó. Ele está bem aqui na pontinha de um V. Então, de uma certa forma, para se fazer alguma coisa, mesmo com a semente, é muito desconfortável a semente, que o paciente tem que acionar ela 3, 4, 5 vezes por dia. Com o dispositivo, colocou, ele fica lá, pronto. Não tem essas dificuldades. Bom, aqui é visto a orelha, né, pela parte posterior. Então, aqui ó, tem os pontos mestres, né, que são do metalomer, lá que eles falam motores, na transição. Tá? Aqui o melomer do C1. Então começa na parte, a dor muscular, ela vem toda aqui. Então é aqui que deve se colocar, né, de uma certa forma, o dispositivo para tentar tratar a dor muscular. Senão não consegue. Né, aqui estamos, assim, a parte motora dos pares cranianos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Daqui está toda a cadeia, tá, das vértebras cervicais. Então, isso aqui depois eu estou deixando toda à disposição para vocês, né, como uma nova cartografia lá. Aqui é o ponto mesomer, que ele chama bem aqui, né, nessa sequência fazendo uma linha. Aqui estão os pontos do útero, testículo. Então, todos os pontos motores, os plexos, né, a parte da ATM, que a gente pega muito cefaleia por alterações da ATM. Aqui os pontos, né, o ômega prima que eu comentei, que é a parte do plexo celíaco, que é muito importante. Tá, pontos da tireoide, que tem algumas coisas que repetem pela cartografia chinesa. Tá? Ponto da hemorroidas, do reto. A parte do colo, né, vendo... Uma coisa importante também que eu não posso deixar de comentar é uma palavra que chama clivagem. E a gente não ouve falar muito sobre isso. É colocar o ponto na parte anterior e na parte posterior para fazer uma compressão. Só que como é pelo dispositivo, coloca dos dois lados. Aí ele faz como se fosse uma abordagem maior. Tá? Aqui é colocando, né, o pontinho, olha lá, ele fica desse jeito. Aqui, tá vendo? Ele fica assim. Aí higieniza bem a orelha, né? De uma certa forma passa toda essa sequência de antisepsia numa orelha, faz na outra. Uma coisa também extremamente importante como comentário, não se faz acupuntura numa orelha só. Por favor, abandonem isto. Tem que se fazer nas duas orelhas. Usa pontos dos dois lados. Aí, quando vai reabordar, depois de uns 20 dias, para refazer, troca-se de posições, pronto. Tá? Para não ficar com a ideia de colocar de um lado só. Faz dos dois lados. A abordagem precisa ser bilateral, senão não tem uma eficácia adequada. Tá? Bom, aqui é uma imagem lá do Louvre, aqui é o doutor Davi, a doutora Sabrina. Essa é uma brasileira que foi a melhor aluna do Dr. Davi em todos os anos de curso que ele tem dado. Ela faz parte como assistente dele também. Tá? Muito obrigado a todos. Tá?